Olá, a gente vai falar um pouco hoje sobre a produção agropecuária no mundo, né? Primeiramente, né, precisamos entender o que significa essa palavra, agropecuária, né? Agropecuária é a junção de duas palavras, agricultura, que é a, a roça, né, como vocês conhecem aí, a produção de alimentos, né, a produção de alimentos agrícolas, e a pecuária, pecuária que seria a criação de gado, né? E como que funciona essa questão da produção agropecuária no mundo, né? Esse mapa aqui, esse planisfério, ele mostra um pouco para a gente como que funciona, como que se divide a produção da agricultura e da pecuária no mundo, né? Aqui a partir da legenda, que é essa explicação que se encontra aqui abaixo do mapa, né? As áreas em laranja significa que a agricultura comercial de produtos tropicais, né? Brasil, aqui um pouco aqui na América do Norte, Europa, né, Ásia. Então aqui vai dizendo, né, sobre as formas de produção, né? Agricultura, criação de gado, agricultura comercial de cereais. Agricultura comercial é a agricultura que é feita para venda, para exportação, né? Então aqui tem vários tipos de produção agrícolas no mundo. Aqui eu quero destacar para vocês a agricultura intensiva de subsistência, né? O que seria a agricultura de subsistência? A agricultura de subsistência é o tipo de agricultura que as pessoas praticam para alimentar suas famílias, né? Aí, próximo a vocês podem observar, né, esse tipo de produção agrícola, né? A agricultura de subsistência é aquela roça que vocês produzem para alimentar a família, às vezes vender, né, em pequena quantidade, trocar com os vizinhos, né? Então, a agricultura de subsistência são gêneros agrícolas que a gente planta para alimentar a nossa própria família, tá? Então, a criação de gado também, eu quero destacar para vocês aqui, ó. Esse em amarelo clarinho e esse em amarelo mais escuro. Criação intensiva de gado. O que seria essa criação intensiva de gado? Quando o processo ele é intensivo, né, como a própria palavra diz, intenso, né, ele conta com tecnologia, ele conta com ferramentas, né, de alta qualidade, às vezes com preço alto. A criação intensiva de gado é aquela criação do gado de corte que geralmente é voltado para exportação, para vender para fora do país, né? Como que acontece essa criação intensiva de gado? Investe em ração selecionada, investe em veterinária, em remédios, né? É uma criação de gado que é cara, tá? Ela não é feita por pequenos produtores, ela é feita por grandes produtores. A criação extensiva de gado seria o quê? A criação onde o gado é criado solto nas pastagens, comendo pastagem. Na criação intensiva, o gado come ração selecionada, o gado ele passa por uma dieta organizada por veterinários. Então há um alto investimento na criação intensiva. Na criação extensiva, né, onde o gado é criado solto, né, ele come pasto, né? Então a gente pode observar que aqui no nosso planeta, né, no planeta Terra, existem áreas diferentes. Por exemplo, falando da criação, né, criação intensiva e da criação extensiva. A criação intensiva, que seria esse amarelo aqui, né? Vocês observem aqui que ela está em alguns países do mundo. E já a criação extensiva, né, está em outros países. Como assim? Como a gente vai saber? Né? Se a gente sabe que os processos intensivos, eles precisam de um grande investimento de tecnologia e assim um grande investimento de dinheiro, geralmente eles são produzidos por grandes fazendeiros, tá? E geralmente em países ricos, ou como é o caso do nosso país, né, os grandes fazendeiros investem na produção intensiva e vendem, exportam, né, e lucram com esse processo, enquanto os pequenos produtores, os pequenos fazendeiros, eles se dedicam e lutam e se esforçam para tentar produzir, né, para alimentar sua família e para vender, às vezes, o pouco, né, o excedente.
E isso gera uma grande desigualdade. Como assim? A gente vai perceber adiante, tá? Como que é a desigualdade no processo, né? Ele afeta a nossa sociedade. Por exemplo, o Brasil ele é uma potência agrícola, tá? Aí, essa reportagem nos mostra, assim, uma potência agrícola onde falta comida. Você já parou para pensar sobre isso? Né? A fome no Brasil, por exemplo, não está associada à falta de alimentos, porque nós somos uma potência agrícola. A gente exporta, a gente vende muitos produtos agrícolas. E por que que falta comida no país se a gente vende comida, né? Então, o que que acontece? É, a gente vende comida e falta comida no nosso país. Isso está relacionado à desigualdade na distribuição da renda, tá? Então, o que acontece? Os donos dessas grandes fazendas produzem toneladas e toneladas de grãos, né? Toneladas de corte de gado, né? De carne de gado, e vendem e mesmo assim no Brasil, vendem para o exterior, para outros países, né? E mesmo assim no Brasil a gente continua com um número enorme de pessoas que passam fome, pessoas que estão subnutridas, e isso só aumentou, né, no período da pandemia. Por que milhões de brasileiros passam fome se o país colhe safras recordes, né? Foi o que eu falei, porque os donos das grandes fazendas, eles produzem para vender, para exportar, né? E é necessário que o governo brasileiro, ele possa investir, né, para que os números de fome no Brasil eles possam ser reduzidos, tá? Aqui, ó, essa imagem mostra muito bem para gente. A produção, por exemplo, de soja que é vendida para a China, o Brasil vende a maior parte de produção para a China. Lá na China, essa soja serve de ração para bovinos, suínos e aves, enquanto no Brasil a gente tem fome. E aí o que acontece? É, para quem afeta? Quem são os maiores afetados com essa desigualdade? Os mais pobres. Os mais pobres, a população mais desamparada, são as populações pretas, são as mulheres, são os chefes de famílias que moram em regiões mais distantes, né? São as crianças, e isso é um problema de desigualdade socioeconômica que traz para a gente retratos como esse, de miséria, de pobreza, né, de abandono, de fome no nosso país. Aqui no Brasil, né, a gente vende, a gente produz, né, muitos gêneros agrícolas, como soja, açúcar, milho, café, algodão, mandioca, laranja, arroz, banana, fumo e outros. Aqui está uma tabela de participação dos valores em bilhões, né, no ano de 2000. Então, a soja, que é o Brasil produz muita soja, o nosso país produz muita soja. Essa soja participa de 37% das exportações, né, da produção brasileira. Só que, como eu falei, essa produção de soja ela acontece nas grandes fazendas, em larga escala, né, com grandes investimentos em sementes selecionadas, em tratores, e os grandes fazendeiros, os fazendeiros que são milionários, são os fazendeiros que lucram com esse processo, enquanto os pequenos fazendeiros lutam, né, para produzir, para alimentar suas famílias e muitas das vezes não têm condições de competir com esses grandes fazendeiros. E aí o que que acontece? Esses pequenos fazendeiros muitas das vezes perdem suas terras, perdem suas condições de produzir e ficam em situações de miséria muitas das vezes, né? Como vocês já devem ter conhecido a história de alguém, né, que não teve condições de manter sua fazenda, de manter o seu sítio, teve que vender suas terras e que hoje vive em situação de pobreza, né? Essa miséria ela é uma vergonha para o nosso país, tá? E como eu falei, isso depende muito do tipo de governo e como o governo investe
para a melhoria de vida da população mais pobre. Nos últimos anos, de 2018 até hoje, né, a pobreza ela tem aumentado no nosso país. Por isso que é importante vocês pensarem muito bem, né, em quem vocês vão votar, né, um governo corrupto, um governo que não investe nos pobres significa aumento da pobreza, da miséria, da fome, da morte. Então é muito sério, tá bom? Essa miséria, ela é uma vergonha para o nosso país. É importante entender que nos últimos 3 anos, o Brasil aumentou, né? Nos últimos 4 anos, na verdade, o Brasil aumentou a sua pobreza. Ó, esses dados aqui são do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, nos períodos, né, nos últimos anos, o Brasil, ó, aumentou a sua pobreza, ou seja, nos anos de 2014 e 2018, o Brasil estava fora do mapa da fome. A partir do ano de 2018, o Brasil aumentou os níveis de pobreza. E isto é muito sério. É preciso a gente pensar, né? Em quem a gente vota, porque isso decide o destino de todos nós e afeta principalmente a vida da população mais pobre, das crianças, das mulheres, dos pequenos agricultores. Então, a política de um país deve ser para o seu povo, não apenas para os grandes empresários. É importante entender como que o seu voto influencia diretamente na qualidade de vida de toda a população brasileira. Então, votem com consciência, porque isso faz parte, né, do nosso país, tá bom? Até a próxima.